meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do livro Mestre das Chamas. E assiste esse vídeo até o final porque, além de falar do livro, eu vou indicar 2 filmes com temática semelhante a esse livro maravilhoso do Joy Hill. Esse livro foi lançado pela Editora Arqueiro e traduzido pela Fernanda Abreu, e uma pandemia tomou conta do mundo. Ela é chamada de escama do dragão, e ela começa a aparecer, assim, pequenas escamas, sabe? Que realmente parecem escamas de dragão, só que pretas, no corpo das pessoas. Começa devagar e depois vai tomando conta. O que acontece é que as pessoas infectadas pela escama do dragão, elas sofrem combustão espontânea. Sim, elas simplesmente explodem. No início do livro, a gente não tem ideia do motivo, da razão para isso estar acontecendo. Só que como toda situação, de epidemia, de pandemia, as pessoas estão desesperadas e o desespero faz o caos ficar maior. E aí as pessoas não contaminadas, elas estão matando as pessoas contaminadas, elas estão isolando elas, botando elas em quarentena, enfim. E aí, no meio disso tudo, a gente tem uma enfermeira chamada Harper Grayson e ela faz questão de ajudar as pessoas, de ir para um hospital que está tratando apenas de infectados, e ela tenta ajudar essas pessoas. O que acontece é que, em um determinado momento, ela se descobre grávida e começam a aparecer as escamas no corpo dela também. E a partir daí, ela tem que tentar sobreviver de qualquer forma para que o filho dela tenha uma chance, porque até seu marido quer que ela morra, enfim, porque ele mesmo não quer ser contaminado e, enfim, ele não acredita que pessoas contaminadas devam sobreviver. E é nesse momento que ela conhece o bombeiro, que é um cara que já observa faz um tempo, e ele leva lá pra esse lugar, essa comunidade de pessoas infectadas. A partir daí, a gente tem uma história muito interessante de sobrevivência e que vai falar de algo que eu sempre cito, a questão de, tipo, o que acontece quando o oprimido vira opressor? Enfim, esse livro vai tratar de temas muito importantes e vai falar essencialmente de amor também, e de que para sobreviver é preciso ter um pouco de amor dentro de si. É uma leitura muito fluida, é uma leitura que te pega e você não quer parar de ler o livro. A escrita do Joy Hill, que para quem não sabe é filho do Stephen King, é muito fluida, ela capta o seu interesse. Foi minha primeira experiência com o autor, eu já tinha vontade de ler alguma coisa dele faz bastante tempo, mas eu comecei com esse livro, que por sinal, ele foi finalista, do Goodreads Choice Awards de 2016 na categoria de terror, porque assim, é realmente aterrorizante as coisas que acontecem aqui. Você cria aquela ansiedade, você fica querendo saber o que é que vai acontecer, o que vai ser da vida dessas pessoas e o que vai ser da vida da Harper. Porque assim, ela é uma pessoa muito boa. Em uma situação de crise, por mais que ela saiba lidar, ela não tem a maldade, sabe? Pra perceber quando as pessoas vão ser cruéis com ela ou coisas do tipo. Ela é realmente uma pessoa muito boa. Então, às vezes dá muita agonia e você fica muito aterrorizado com tudo que você imagina que ela vai passar. Você tem que embarcar na história. É muito engraçado porque pra mim foi muito fácil, mas tipo, é muito surreal, é uma ideia assim, muito criativa, e aí você tem que embarcar na ideia do Joy Hill. Mas é engraçado como ele consegue pegar essa ideia completamente surreal e criar uma história extremamente coerente, criar personagens muito coerentes. Eu gosto de como ele constrói todos os personagens, eu gosto de como ele coloca também um personagem que é surdo, e é muito legal como ele desenvolve esse personagem. Eu gosto de que as pessoas, elas não são unicamente boas ou ruins, elas transitam, entre esses lados, assim, porque é muito mais humano. Enfim, eu acho que ele tem um talento muito grande pra fazer isso, sabe? Pra mostrar que a humanidade, ela é cheia de dualidades. Então, é um livro que eu recomendo muito, eu gostei bastante. Acho que ele podia ser um pouquinho menor, mas ainda assim, apesar dele ser gigante, é um livro que você consegue ler rápido. E agora eu vou indicar 2 filmes que tem relação com a temática do Mestre das Chamas. O primeiro filme que eu vou falar é um dos meus filmes favoritos da vida, e eu acho que ele é pouco apreciado pelas pessoas, ou até pouco conhecido. E o nome dele é Sentidos do Amor,
foi a tradução que colocaram, o nome dele em inglês é Perfect Sense. É um filme com a Eva Green e com o Ewan McGregor, e é um filme extremamente sensível e que traz uma situação... É sério, resolveram hoje que vão gritar, as crianças resolveram vir pra minha porta gritando, sinceramente. É a história de uma cientista que tá desiludida com a vida, com os relacionamentos, e aí ela conhece um chefe de cozinha e eles dois se envolvem. E durante o envolvimento deles, logo no início, tem uma epidemia estranha dentro do planeta. As pessoas, do nada, elas começam a perder os sentidos. Os nossos 5 sentidos, sabe? Visão, audição, tato, paladar. Elas simplesmente começam a perder um por um. E aí o filme vai acompanhar o desenvolvimento desse relacionamento enquanto essas coisas vão acontecendo, sabe? Como é que eles vão se relacionar se do nada eles perdem a audição e aí depois eles perdem a visão? Enfim, é muito interessante como o filme coloca esse problema da perda dos sentidos que acontece com todo mundo dentro do relacionamento deles, sabe? É um filme muito diferente e é um filme lindo, mas muito difícil, assim. É difícil você ver aquelas pessoas lutando, sabe, pra construir algo, mas quando existe algo que está acima delas, acima da compreensão delas, mesmo ela sendo uma cientista e ela tentando investigar o que está acontecendo, né, com as pessoas ao redor do mundo, mas é difícil para ela e para o personagem do McGregor terem um relacionamento, construírem algo quando aos poucos eles estão perdendo coisas essenciais, sabe? A segunda indicação é Ensaio sobre a Cegueira, que é uma adaptação do livro do mesmo nome, né, do José Saramago, um escritor sensacional, e enfim, vale a pena ler o livro também. E ele vai contar a história, né, de um grupo de pessoas e principalmente a história de uma mulher que na cidade onde ela vive começa uma epidemia chamada de cegueira branca. E ela é a única pessoa que acaba sendo imune à doença. E aí as pessoas ficam cegas, mas elas veem tudo branco, então por isso o nome Cegueira Branca. E essa mulher imune é esposa de um médico e ela acaba acompanhando ele para um lugar onde pessoas que têm a doença começam a ficar. E aí ela vai tentar ajudar seu marido e as outras pessoas que estão nesse lugar a tentar passar por esse momento, né? E mais uma vez a gente vai ter uma história que vai mostrar, né, questões de adaptação, de sobrevivência, essa questão do poder, de pessoas que às vezes não estão no poder, mas quando acontece uma situação que mexe com a ordem das coisas, elas acabam chegando ao poder. O filme também vai falar dessas situações de extremo, né? Quando a gente tá em situações extremas, a gente mostra realmente quem a gente é. Então é muito interessante perceber que a partir do momento que algumas pessoas passam a ter a cegueira branca, elas começam a não conseguir esconder a verdade que tá dentro delas. Então, assim, você vai ver pessoas que parecem maravilhosas e a partir do momento que ficam doentes, elas se tornam horríveis. O filme é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles e ele tem como protagonista do filme a Julianne Moore. Então, assim, é um filme que realmente acredito que vale a pena ser assistido. Foi inclusive aprovado pelo Saramago, que achou que era uma adaptação realmente válida da sua obra. Enfim, ele tem um elenco sensacional. Ele tem a Alice Braga, o Gael Garcia Bernal, o Mark Ruffalo. É um filme interessante. E é isso, se você já viu algum desses filmes, se você leu Mestre das Chamas, comenta aí embaixo. É isso, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais, tô sempre falando sobre filmes e livros. E é isso, tchau!